Começamos mais um programa, o programa de terça-feira. Aliás, parece que o sol, o verão chegou aqui ao norte, portanto a boa disposição reina deste lado e daí também tenho a certeza que sim. Vamos então falar hoje de um projeto e conhecer um projeto que tem um nome muito engraçado, que é Porque eu sou do tamanho das minhas emoções. Podemos descobrir muito mais através das nossas expressões faciais e há quem diga que somos mais felizes se respeitarmos e conhecermos melhor as emoções. Vamos saber mais sobre este tema no Porto Live facial, não muito alegre na cara, e é sobre expressões faciais que nós vamos falar agora, porque vamos ter a oportunidade de conhecer o projeto dedicado a crianças e jovens com o nome Porque eu sou do tamanho das minhas emoções. E para nos falar então deste tema, contamos com a presença do professor Freitas Magalhães, do Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Universidade de Fernando Pessoa. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, tenho que lhe fazer a pergunta, que é sempre um perigo, não é? Qual é a minha expressão facial de hoje? Acerta sempre. Está condizente com o cargo que desempenha e a atividade e a função que tem, obviamente, que apresentar ao público. Muito obrigada, professor, pelas suas... E também porque, já agora aproveito, certamente deve andar em mudanças e de conseguir estar feliz, não é? Isto é um privado, isto descobriu antes, porque o professor não é evidente. Claro, não é? Obviamente. Vamos então falar do projeto, porque eu sou do tamanho das minhas emoções, um projeto dedicado e destinado aos mais pequenos. É verdade que somos mais felizes se soubermos mais sobre as nossas emoções? É verdade e está confirmado cientificamente. E deve ser desde pequeno que a educação, a chamada literacia emocional, deve começar. E, por conseguinte, o Laboratório da Expressão Facial da Emoção abre as portas aos mais pequenos e aos graúdos. Mas a ideia fundamental é ajudar os mais pequenos a perceber como é que se estuda as emoções e como é que é possível identificar, reconhecer, usar e gerir as emoções básicas. Muito provavelmente descobrem determinadas situações que antes passavam completamente despercebidas. Os mais pequenos. Claro. Determinadas expressões. Não, porque são verdadeiros. Aliás, as crianças, em contraponto com os adultos, acabam por revelar emoções muito à flor da face. Isto é, acabam por dizer as coisas de forma espontânea e só mais tarde é que vão aprender a técnica de modelar as emoções. Isso acontece já na juventude e na idade adulta. É nessa parte que os nossos pais nos chamam insolentes, muitas vezes, não é? Um pouco. Porque a nossa expressão facial não condiz com o nosso pensamento. Exatamente, ou seja, o que é construído nas estruturas neurocerebrais não corresponde com o que aparece ao nível da face. Nós estamos a ver aqui algumas fotografias que foram enviadas, poderíamos vê-las melhor, mas estão assim meias de lado. Vou pedir aqui ao Fernando que nos ajude. Muito obrigada, Fernando, aqui ao nosso câmara. Portanto, algumas expressões que vão ajudar também as crianças a perceberem determinados... Os movimentos esqueléticos musculares, que são extremamente importantes para a compreensão da emoção que está associada. Como sabe, o cérebro não consegue expressar ao nível do rosto duas emoções ao mesmo tempo. Elas são sempre expressas de forma sequencial. E também é verdade que a nossa comunicação é feita, na sua larga maioria, por expressão, não é? E por gestos. Exatamente. Também. A face é a parte do corpo que mostramos mais ao mundo durante a vida e, portanto, é uma impressão digital, é o nosso bilhete de identidade. Como é que este projeto vai funcionar na prática? Nós estamos a ver aqui outra fotografia. Não, estas são as imagens que são apresentadas. Todavia, depois, as crianças e os adultos e os jovens terão a oportunidade de mexer em técnicas ao nível do computador, nomeadamente da microexpressão, para detectar um movimento esquelético-muscular. Estas imagens são fixas, o que significa que as crianças terão a oportunidade de verificar quando, por exemplo, se exibe um sorriso, em primeiro lugar, verificar aonde ele é construído, ou seja, as zonas cerebrais onde ele é construído, e depois como é que ele aparece ao nível do rosto. E configurando através dos movimentos, linguagens neuromusculares. E as crianças, que crianças, mais concretamente, podem então participar deste projeto? Desde o primeiro ciclo de ensino básico até aos mais velhos. Não há. E o projeto vai ter com as crianças, vai às escolas ou é ao contrário? Pode ir às escolas. Neste momento estamos a receber propostas para receber em visitas de estudo as crianças no nosso laboratório.
Vai ser importante para que estas crianças, como já referimos no início, sejam depois adultos mais felizes? Mais assertivos, e isto é, saibam modelar bem as emoções. Como sabe, a sociedade hoje em dia é o espelho mais fiel do descontrole emocional. E torna-se evidente que, havendo uma literacia, uma educação emocional, nós temos mais possibilidade de sermos mais assertivos e não termos tanta propensão para não adequarmos as nossas emoções básicas. Principalmente estas, porque há outro tipo de emoção. Claro. Os portugueses ainda não ligam muito a isto? Não, já ligam mais. Já ligam mais? Já ligam mais. Para quem começou nisto há 20 e tal anos... O seu caso? Sim, e achava que era um caminho que tinha que trilhar sozinho e filo. Todavia, hoje em dia, julgo que as pessoas estão mais despertas para esta situação. Temos um projeto que se chama Se as Flores às vezes Sorriem, que é um verso do Fernando Pessoa, que tem a ver com a literacia emocional, que nós vamos desenvolver nas próprias escolas, especialmente numa escola piloto cá no Porto. Muito bem. Hoje foi um dia agitado. Foi um dia agitado. Lançamento do seu livro. Também não tem a capacidade para adivinhar, também foi uma conversa que nós tivemos antes. Por acaso gostava, às vezes, de ter essa capacidade, mas... Não, é importante dizer-lhe que quando me convidam para falar sobre os livros é importante porque tem a ver com aquilo que nós fazemos no laboratório. E hoje apresentamos na FNAC de Santa Catarina o último livro, que é o Emotional Expression, The Brain and the Face, que é um livro que é em língua inglesa, que resulta de um projeto internacional que eu coordeno desde 2008. E que tem a participação de alguns investigadores e cientistas de universidades com reputação mundial, como por exemplo Oxford, Cambridge, New York, etc. E isso dá Portanto, vai ser um livro que tem impacto aqui, mas também no exterior. A nível internacional. Aliás, o objetivo é esse. O uso da língua inglesa tem a ver forçosamente com isso. Tem que ser. Hoje em dia quase que é obrigatório para se ter sucesso internacional. Não, para que haja uma projeção do trabalho que Claro. se faz aqui. Aliás, vem de encontro àquilo que eu sempre defendo. Não faz sentido fazer investigação só para Paranhos, ou para o Porto, ou para Portugal. Tem que fazer investigação para o mundo. Claro, tem toda a razão. Muito obrigada, professor. Nada. Mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui em estúdio. Portanto, se é pai, se é professor, já sabe que tem aqui um projeto que pode agarrar com unhas e dentes e pode saber mais informações no site, não é? Claro, pode consultar o nosso site. Muito bem, muito obrigada, professor.